compartilhar para vocês a experiência da gerência de compras e licitações, da coordenadoria de processamento de editais. Por que eu estou apresentando esse trabalho? Eu, como bacharel e licenciado em administração pós-graduado em gestão pública, eu tenho interesse em temas assim, relacionados à minha área de atuação. E daí tem o Congresso de Saneamento, que acontece todo ano, que fala experiências municipais de empresas públicas de saneamento. Daí eu, olhando os anais, percebi que tem muito, esse tema ele é muito relevante para a nossa área, ou seja, falar de governança. Daí eu escrevi um artigo, ele foi aceito, apresentei, eu continuo estudando sobre o tema e cada vez mais eu vejo que isso reflete o dia a dia do setor, ou seja, a gente tem que agir seguindo práticas, normas, então é uma oportunidade de refletir sobre elas. Daí começa um questionamento, né, o que tem a ver compras públicas, licitação com sustentabilidade. A todo momento, várias palestras a gente fala sustentabilidade, todo momento isso aparece na televisão. Então, eu quero explicar isso e dizer que a gente acaba executando isso, fazendo isso todo dia. Então, primeiramente, o processo de compra e a compra pública, ela tem que ser consciente. Os nossos recursos, inclusive os recursos financeiros, são limitados e as nossas necessidades são infinitas. Então, a gente não pode ter desperdício. Então, tem que respeitar o erário público, tem que respeitar o dinheiro público. Então tem que ser uma compra consciente. Então, tá aí alguns pilares, né? Ou seja, tem que ter o planejamento de compras. Por que eu vou comprar? O que eu vou comprar? Como vai ser esse processo de compra? De quem eu vou comprar? Ou seja, eu vou fazer uma qualificações dessas empresas e como que eu vou usar, né? E como que eu vou descartar, pensar na reaproveitamento, reutilizar e reciclagem. Então, sustentabilidade, de acordo com a ONU e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, são 3 pilares de sustentabilidade. O pilar ambiental, que é pensar nos recursos naturais, água, ar e solo, então tudo a ver com a Sanasa, né? Tem um pilar social, ou seja, as pessoas, as sociedades, todas as instituições, todos os stakeholders, grupos de desenvolvidos, e tem a governança, ou seja, vou definir depois governança, mas ou seja, como que é uma gestão eficiente de todo esse recurso público, pensando na nossa sobrevivência e na sobrevivência das próximas gerações. Bom, a governança. Mais fácil entender governança como governar, ou seja, como a Sanasa, uma empresa, uma instituição pública, vai ser governada para ela atingir o interesse público, ou seja, como que a Sanasa vai fazer para universalizar o saneamento. Bom, e tomar todas essas decisões pensando dentro da ética, da moralidade pública e tendo foco nos nossos clientes, ou seja, na sociedade campineira. Então, daí a relação agora entre governança e compra pública. Diferente do particular, que vê uma publicidade, a Black Friday da Shopee, e vai lá e compra, a gente tem que montar um edital, dar ampla divulgação, pensar na isonomia dos fornecedores. Então, ou seja, governança, a gente vai seguir a regra que, ou seja, sempre fazer a licitação. Daí agora a importância das compras, tudo que a gente precisa, deseja. Então tá aí os insumos, né? Todos os materiais que a Sanasa utiliza é feito por licitações. Daí eu coloquei alguns exemplos ali, né? Equipamentos, hidrômetros, tem materiais, tubos e conexões, nem se fala. Imagine quanto de tubo e conexão que a gente consome, produtos químicos, cal hidratado, cal virgem, inibidor, gás sulfídrico. A gente usa energia elétrica para movimentar essas bombas, todos os equipamentos que é utilizado no tratamento. A gente usa serviço de consultoria jurídica, de planos e cargos, consultoria
tributária, consultoria na área de soluções inovadoras para saneamento. A gente usa o serviço de limpeza, zeladoria e também serviço de massa asfáltica e obras para construção de ETA, ET, serviço também específico, por exemplo, de fazer manutenção num filtro de água. Então, ou seja, todos esses serviços precisam passar pelo departamento de compras, ou seja, o departamento de compras é uma área meio, mas ela colabora com a finalidade da Sanasa, ou seja, todos os departamentos são importantes e compras com certeza colabora para a Sanasa universalizar o saneamento. Daí agora, a parte de fundamentação legal, ou seja, existe uma lei que fala que as empresas públicas têm que ter um estatuto jurídico, tem que ter certos dispositivos para que ela consiga atingir o objetivo. E a Sanasa não é diferente. Então essa lei é a 13303 de 2016 e, por exemplo, o que está previsto nessa lei? Regra rígida de governança. Então, ou seja, tem que ter um órgão de governança vinculado à presidência. Assim também como deve ter auditoria interna, ou seja, todos os processos econômicos e financeiros têm que ser conferidos para ter certeza que não vai haver corrupção e para que todo o trabalho efetuado seja de forma eficiente, ou seja, quem vai ganhar vai ser a sociedade. Então a empresa pública serve para isso. Então, lei das estatais. E dentro da lei das estatais, o artigo 28 e 29 vai falar que a gente tem que fazer a licitação, em todo tipo de contratação, seja obra, locação, objeto comum, e tem também a previsão de dispensa de licitação, ou seja, compra direta, para casos que o valor é pequeno e para casos de urgência e quando é um fornecedor exclusivo. Então, dentro da lei das estatais, tem a lei de licitações, que é o fundamento legal. E daí, dentro da lei das estatais, falam que também que, além das licitações, deve ter um regulamento interno de compra, que é o que eu vou apresentar aqui algumas partes para vocês. E esse regulamento, ele deve estar atualizado. Para vocês terem noção, o primeiro regulamento de compras da Sanasa é de 2018, e agora eu vou apresentar para vocês a primeira versão de 2024. Bom, um dos componentes é a fase externa, ou seja, como que é o processo de licitação. Então, ou seja, toda vez que a gente vai fazer um processo de compra, tem que ser observado essas etapas, Então, começa com a publicação do edital, daí depois tem a sessão pública, vai até chegar na homologação, ou seja, onde bate o martelo, o presidente assina a compra, ou no caso, a anulação da licitação. E interessante falar que aqui eu estou falando para vocês a fase externa da licitação, ou seja, quando já tem contato com os fornecedores. Mas antes dessa fase, teve um planejamento interno da compra, teve uma solicitação de compra, teve um termo de referência, mas o foco aqui mais agora é na parte externa. Bom, publicação de edital, aqui é a parte prática, que é realmente que eu faço no dia a dia. Publicação do edital é você dar transparência, divulgar que vai acontecer a compra. É você dizer para os seus possíveis fornecedores, como é um processo eletrônico, fornecedores que estão no Brasil inteiro, o que você está comprando, qual que é o objeto da licitação, E daí esse objeto vai para o site da Sanasa, é divulgado no Diário Oficial de Campinas. Em alguns casos de obras que recebem financiamento, recurso da Caixa Econômica Federal, ele é lançado no Diário Oficial da União. Então, publicação do edital. Então, tem a ver com governança, ou seja, transparência, dizer o que você está fazendo. Ou seja, não tem nada de errado, então é publicado para todos verem, para várias empresas participarem, ter mais concorrência e conseguir o melhor preço. Então, publicação do edital é essencial. Depois do edital,
a gente usa a plataforma do Banco do Brasil, né? É uma plataforma eletrônica. Então, a sessão sendo eletrônica, ela economiza recurso também. Isso é interessante, porque ela dá comodidade tanto para a empresa quanto para nós. São cadastradas as propostas, né? Verifica se as propostas estão no valor e as empresas fazem os lances são as ofertas. E quem tiver o menor preço ganha. Interessante comentar que o pregão seria assim, né? É conhecido como leilão reverso. Ou seja, quem dá o menor preço é que vai ter o direito de prestar aquele serviço, ofertar aquele objeto. Bom, daí teve a sessão, a empresa sagrou vencedora, acabou o processo de licitação? Não. Por quê? Tem julgamento da habilitação. Porque, como é eletrônico, pode acontecer da empresa não ter a capacidade técnica de prestar aquele serviço, de não honrar aquele compromisso. Então, nesse momento, é feita a qualificação técnica, jurídica e fiscal. Então, vamos lá. Primeiramente, a qualificação técnica. A gente consulta em parceria o setor requisitante, vamos supor, a área de engenharia, para verificar se a empresa tem experiência naquele ramo de serviço. Vamos supor, empresa para fornecer e instalar um skid de lodo ou uma estação compacta preliminar. Então, é feito a verificação se essa empresa já vendeu ou já instalou esse equipamento para outras empresas. Então, essa é a qualificação técnica. Da qualificação fiscal, é verificado se essa empresa sonega ou não impostos, se ela está em dívida, se ela está positiva em relação à União, Federação, Estados, né? Se ela recolhe o FGTS, ou seja, se ela respeita os empregados dela, se todos têm vínculos trabalhistas, se tem processo trabalhista, essa conferência da documentação fiscal, e em paralelo também a documentação jurídica, se é o CNPJ dela, está tudo ok, se ela é daquele ramo pertinente de atividade. Por exemplo, pode acontecer de uma empresa que vende produto eletrônico querer vender um equipamento de estação, ofertar um equipamento que é distinto do objeto dela. E daí é possível fazer diligências para verificar se ela tem condição de prestar o serviço e se realmente aquele CNPJ está pertinente ao produto que ela está ofertando. Então, o julgamento da habilitação, ou a empresa é aprovada ou reprovada. Daí depois também, por lei, a gente dá a oportunidade da empresa que foi desclassificada ou do concorrente que talvez não concordou com o processo, ele interpor recurso. Que jeito que funciona a fase de interposição de recurso? Ela se manifesta no chat, daí ela tem um prazo de 5 dias para falar por que a nossa licitação está errada. O que está ali, se a pessoa vai estar ofertando um objeto que ela não tem capacidade de atender, ou se o preço dela está inexequível, isso é interposição de recurso. E caso ela protocole esse recurso, tem também um período de contrarrazões. Então são 5 dias mais 5 dias úteis. E tudo que vai acontecendo, ele vai gerando uma ata. Então depois fica tudo um relatório, daí encaminhado para o nosso setor jurídico, eles conseguem analisar e dar o parecer favorável ou desfavorável sobre esse recurso de forma imparcial. Porque no final das contas a gente quer o produto na qualidade, na quantidade certa, no menor custo, independente de quem está ofertando. Então, ou seja, essa interposição de recurso é feita de forma imparcial, sempre pensando no interesse público. Daí depois, passada a fase recursal, tem a homologação, ou seja, a hora que finaliza o processo. Então, por isso o pessoal comenta, compras é demorado. Não é que é demorado, tem que seguir todo esse rigor que faz parte. Daí, na homologação, divulgada no site da Sanasa, a empresa que ganhou,
e o valor final que chegou que ela vai prestar o serviço. E daí também é divulgado no site do Banco do Brasil, ou seja, qualquer empresa, tal, qualquer cidadão pode acessar e verificar o que está acontecendo. Transparência. Daí agora o resultado de tudo isso que aconteceu. Então, aqui é 2024, mas o calendário é 2023. Olha o tanto que a Sanasa impactou. É até difícil falar esse número, né? 832 milhões de compras de recursos, né? E a economia gerada foi 156 milhões. Ou seja, quando é lançado o edital, a gente sabe o valor previsto que está destinado, uma verba orçamentária para compra, e depois que homologa, a gente vê quanto economizou. Então a Sanasa conseguiu economizar bastante, né? E dali está ali também do lado, em questão de número, 1.178 licitações, ou seja, a gente faz muita compra, ou seja, a fazer a licitação é uma regra para a gente, então a gente não burla a regra, então por isso esse número é expressivo, 1.178. O departamento ali tem quase 20, 30 pessoas trabalhando para que isso aconteça. E depois, dessas 1.178 licitações, 503 empresas, microempresas, foram consagradas vencedoras, ou seja, a gente também possibilita dar oportunidade para os microempreendedores, eles têm direito à preferência. Se eles empatam, uma microempresa empata com uma AUE, uma grande empresa, eles têm um direito de preferência. Então, ou seja, a gente possibilita um equilíbrio, um desenvolvimento, uma justiça aí entre os concorrentes. Daí, qual é a conclusão, né? A gente tem um regulamento de compra, e esse regulamento de compra ele veio da lei das estatais. Então a gente está cumprindo esses mandamentos de sustentabilidade através da governança. E por a gente ter um regulamento de compras atualizado, a gente está se antecipando aos fatos. A gente não está esperando as coisas acontecer para depois tomar providências. Então, o nosso regulamento de compras ele é moderno, né? E isso facilita também para quem está ali no dia a dia operacional, para os analistas, a resolver os problemas, porque tudo que acontece está previsto ali no regulamento. São situações assim rotineiras. E, por fim, assim como a Sanasa ganha vários prêmios, a área de compras também contribui para a excelência. Porque todos os recursos que a Sanasa precisa chega na qualidade certa, no tempo certo e com a economia gerada aí de 156 milhões. Então, agora, a parte de agradecimento, né? Fica à disposição para esclarecimento. Agradeço a atenção de todos e o apoio aí em especial, né? O apoio de toda a equipe de compras que veio prestigiar.